Então, eu fiquei com essas 3 empresas um tempão, e aí teve uma época que eu falei, cara, não, legal, formei, tô com as empresas, mas faltava bagagem. Eu sentia que minha visão estava começando a ficar muito limitada, eu precisava de ampliar. Falei, cara, eu nunca saí do Brasil, eu quero sair do Brasil. Então, vou fazer um mochilão aí pela Europa, fui para os Estados Unidos, meu irmão morava lá, dos Estados Unidos eu fui para a Europa. Tudo direto? Direto. Mas você fechou, vendeu as empresas? Eu fechei as empresas, vendi o que tinha de ativo ali, né? Meia dúzia de coisa. Fiquei com um carro ainda aqui no Brasil e com aquele trocadinho ali eu fui, só que eu sempre trabalhei como designer, então conseguia fazer muito freelance desde essa época. Né? Home office ficou mais em voga agora, mas já funcionava nessa época trabalhar remoto. E também trabalhava, por onde eu passava eu trabalhava também, ia me virando. E aí eu fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, depois voltei para os Estados Unidos, depois fui para a África, voltei para a Europa, ou seja... Quanto tempo isso? Quase um ano nessa, de vai para um lado, vai para o outro. Eu falei, cara, agora está na hora de eu parar, quero estudar de novo, mas eu quero estudar alguma coisa que não seja design. Eu estou começando a virar especialista e eu acho que eu estou muito novo para ser especialista, eu quero voltar a ser generalista. Então, eu estudei um mestrado de administração de empresas em turismo. Então, porque eu não entendia nada de turismo, era totalmente zero, e eu queria que fosse uma coisa zero, página em branco, mas que fosse um MBA. E tinha em Nova Zelândia, eu não tinha dinheiro para ir, tinha Valência e Barcelona. Porra, aí a escolha foi fácil, né? Ainda mais naquela época, Barcelona era um timaço, né? Não, é uma cidade espetacular. Era incrível, Barcelona é incrível, sou apaixonadíssimo com Barcelona. E aí eu fui fazer esse mestrado, não falava espanhol. Aí eu fui para a Argentina, passei um mês e meio na Argentina aprendendo espanhol. Intensivão para chegar em Barcelona e descobrir que na verdade era catalão, né? Só um pequeno detalhe ali, mas que não tem nada a ver, né? É uma língua, aquelas placas lá, totalmente nova, né? Mas foi muito legal, cara. Eu desembarquei lá, comecei a fazer esse mestrado, administração de empresas de turismo, fiz um primeiro projeto lá para a faculdade, que era um business plan de um hostel, que era um hostel meio pousada. Os quartos eram privativos, mas as áreas eram compartilhadas e comuns. Porque o brasileiro, quando ele viaja para a Europa, os Estados Unidos, em geral, a média são 23 dias, né? Mas quando o australiano termina a faculdade, ele tira um ano sabático. Nos Estados Unidos, as férias são de 3 meses, mas é muito comum eles tirarem 6 meses. Na Europa, eles tiram 3 meses de férias no verão. É o mais estendido então, sempre. As pessoas viajam por muito tempo, com um amigo, com um casal, quer a privacidade, mas você precisa de conhecer gente. Depois de 6 meses viajando junto, você quer conhecer gente. E o hotel não permite isso. E um albergue não dá privacidade. Então eu peguei algo que estava no meio dos dois, cara, e eu acertei na veia. Você dá o quarto individual, com mas banheiro a cozinha individual, comum, talvez, a sala comum, mas feito para as pessoas se conectarem, toda desenhada para pessoas se conectarem. E foi um golaço, assim. Cara, virei top 1 de Barcelona. Em Barcelona mesmo? Em Barcelona mesmo. Mas você pegou e abriu no peito? No peito. Era na Carrera Ampla, aquela principal ali do Gótico. Era um prédio que você entrava, cara, tinha aquela escada que bifurca, com 2 cálices gigantes, assim, né? Tipo assim, não tem como dar errado. E o investimento, peraí, você tinha dinheiro guardado? Nada, foi financiando? Não. Foi? Pedi dinheiro emprestado para todo mundo que eu podia, todos os bancos, rapei o que dava, porque é isso, né? Quando eu fui fazer um mestrado, a última coisa que eu tinha era o carro, né? Aí você vendeu. Eu vendi o carro para pagar o mestrado e cheguei na Europa com 1.000 euros. Porque você empreender fora a dificuldade, primeiro, legal, né? A segunda, você entender o mercado, eles têm que gastar com advogado, com contador. Totalmente, com contabilidade completamente diferente, né? E como eu estava fazendo esse mestrado lá, eu tinha muita estrutura dali, dos professores e tal, que ajudaram bastante, né? Mas eu acabei virando o top 1 de Barcelona. Naquela época o Hostel World era muito importante, se eu fosse o número 1 ali, cara. Então minha ocupação era 96%, 97% Ainda mais numa cidade igual Barcelona, né? E aí eu fui pegando andar por andar, eu era o terror dos vizinhos. A pessoa espirrou, pegava já o andar, já juntava tudo, foi super legal. Você foi pegando andares num prédio e ia fazendo isso? Foi só crescendo, mas a ocupação mantendo. E aí eu montei uma agência focada em design web. Era a primeira transição do gráfico para o web. Até então, o design web era feito pelo próprio desenvolvedor, né? E eram aqueles layouts, você lembra, você chegou a pegar aqueles layouts bem toscos ali, eram sistemões assim, né? E era a primeira geração que fazia esse salto do design gráfico para o design web.